Nos últimos 10 anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil, segundo uma pesquisa inédita divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde. Esse crescimento tem refletido no aumento de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. E para falar sobre o assunto, eu recebo o Dr. Evandro Souza Portes, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Olá, doutor, obrigado pela presença. Doutora, a pesquisa mostra que em 10 anos a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo quase 1 em cada 5 brasileiros. Quais são as principais causas para esse crescimento tão grande? Olha, eu acho que é uma questão multifatorial, Felipe. Nós temos aí um aumento do fornecimento de alimentos cada vez mais saborosos e com índices calóricos muito altos, né? Nós temos uma alimentação fora de casa muito ruim pela maioria das pessoas, e também nós temos uma diminuição do hábito de movimentação da população. Não é o hábito simplesmente de praticar atividade física, mas é o hábito de caminhar na rua, de sair de casa para ir na padaria, para ir na farmácia, para subir uma escada. Hoje nós temos elevador, escada rolante, nós temos o carro que nos leva para todos os lugares, né? Então, as comodidades do dia a dia acabam influenciando. Eu chego a brincar com algumas pessoas que alguma delas, se perdesse as pernas, iriam demorar algum tempo para perceber que estavam sem a perna, porque assim, tudo que fazem desde do elevador, desde do carro até o seu escritório, a cadeira que tem rodinha e nem se levanta dentro do seu escritório para fazer um mínimo de movimentação, né? Eu acho que isso tudo vai reduzindo, sim, o consumo energético das pessoas e leva a um maior acúmulo de energia no corpo, que se traduz com um aumento do peso. Bom, o consumo, a pesquisa mostrou também que o consumo regular de feijão diminuiu. Ele foi de 67,5% em 2012 para 61,3% em 2016. E apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças em 5 dias da semana. Há também uma mudança de hábito alimentar. O feijão, né, ele é muito demonizado como sendo um alimento que engorda, e isso não é uma verdade. Quer dizer, uma alimentação saudável, o feijão, que é um alimento, uma preferência nacional, ele está ficando para trás e é acusado de algo que ele não tem culpa. Sozinho ele não tem culpa. Quer dizer, não existe um alimento que vai engordar a pessoa. É um conjunto de alimentos com um valor calórico elevado que vão aumentar o peso da pessoa. E o hábito de diminuir o consumo de frutas e verduras, principalmente pelas pessoas que comem fora de casa e têm medo de comer uma fruta que não foi bem lavada, comer uma verdura ou um legume que não tenha sido bem lavado, isso é uma desculpa que vai se tornando cada vez um hábito, e tem muitas pessoas que só comem verduras e legumes dentro da sua casa e fora não comem. E nós sabemos que legumes e verduras, além de terem um índice calórico menor, elas trazem consigo muitos nutrientes que são essenciais para uma vida mais saudável. É um pouco estranho, né? Porque o feijão, assim como o arroz, é ali tão tradicional na mesa do brasileiro, e o Brasil também tem uma quantidade, uma oferta tão grande de frutas, né? De variedades. É até estranho um pouco mostrar esses dados, né, dessa diminuição, né? Eu sou de uma região de Minas, onde tem muitas fazendas, e é muito estranho. Você chega nas fazendas, a população daquela fazenda não consome as frutas, não é porque os patrões não deixam eles consumir, não consomem porque não tem o hábito, não gosta daquele sabor, eles preferem o alimento industrializado. Eles saem da fazenda para comprar alimentos industrializados em detrimento de ingerir as frutas que eles têm ali, de fazer um suco
não é? Com aquela fruta que ele tem ali, ele prefere tomar um refrigerante, ele não tem o hábito de comer verdura, ele prefere comer um alimento industrializado mais calórico também. E esse incentivo a esses hábitos mais saudáveis devem ser feitos desde cedo, né, doutor? Isso acontece, você acha, nas escolas? Então, inclusive? eu acho que, assim, hoje a gente divide um pouco a história da família e da escola. Tem pessoas que imaginam que a escola está aí para informar e a família está aí para educar. Eu acho que a coisa não tem que ser dessa forma, principalmente em relação à saúde. Em relação à saúde, nós temos que sim trabalhar em conjunto. A escola com a família. A escola tem que ajudar a educar e vai informar. E em relação à educação da saúde, de hábitos alimentares, nós temos que ter o mesmo discurso dentro da escola e o mesmo discurso dentro da casa. E isto, se não acontecer, o resultado vai ser uma população, principalmente de crianças e adolescentes, com hábitos alimentares cada vez mais inadequados, ruins. E se a gente for ver, há 10 anos, você está mostrando dados aí de 10 anos, quanto que essa obesidade aumentou. E se a gente não fizer nada, daqui a 10 anos nós vamos estar comparando os dados de 2016, achando que 2016 não estava tão ruim quanto comparado o de 2026. A gente tem que ter uma atitude, isso é uma atitude de toda a sociedade, não é uma atitude de governo, de Estado, de uma família. Não, a sociedade toda tem que enxergar isso, porque a obesidade, ela traz inúmeras complicações à vida das pessoas. Muitas pessoas imaginam que obesidade é um problema estético. Não, estético é o menor aí. Para algumas pessoas, não, para mim é o maior. Mas não. Para um médico, para um profissional da saúde, nós sabemos que a estética, ela passa um pouco ao lado. O problema mais importante é a consequência da obesidade na saúde da pessoa. Que essa pesquisa também mostra os dados que apontam que a diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 e também a hipertensão, que foi de 22,5% em 2006 para 25,7% no ano passado. O que essas doenças podem causar, doutor? Então, a gente fala, eu falo que a obesidade é como se fosse um grande imã para o diabetes, para a hipertensão, para a dislipidemia, né? Então, quando a gente vai ficando, a população vai ficando mais obesa, ela vai tendo o que a gente chama mais resistência à ação da insulina. E o corpo humano tem uma capacidade limitada, a maioria das pessoas, de produzir insulina. E como ele não consegue continuar produzindo insulina, ocorre um aumento dos níveis de açúcar no sangue, que é o diabetes. O açúcar aumentado no sangue e esse aumento de tecido adiposo produzem substâncias que são inflamatórias, que predispõem a uma maior resistência das nossas artérias, predispondo à hipertensão arterial. E a população com níveis maiores de hiperglicemia e de hipertensão é uma população que está em maior risco de desenvolver eventos como o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o AVC, não é? Amputações, a perda da visão, né, no caso do diabetes. Então, assim, tratar a obesidade é prevenir a hipertensão, prevenir o diabetes, prevenir a dislipidemia. E prevenindo essas doenças, você reduz muito o tempo vamos dizer, de complicações para essas doenças. O que nós falamos é assim, que a população hoje, muitas pessoas perdem a vida muito precocemente. Daria para ter uma expectativa maior ainda, a expectativa de vida está aumentando, mas poderia aumentar muito mais se a gente controlasse a obesidade para não levar ao diabetes, não levar à hipertensão, porque são essas doenças, vamos dizer, as campeãs de mortalidade para populações mais
vamos dizer, mais jovens, vamos dizer assim, população na sua faixa dos 50 a 70 anos, muitos morrem em consequências da hipertensão e do diabetes. E a pesquisa mostra que a obesidade vem chegando cada vez mais cedo, né? O número de jovens aí que participaram dessa pesquisa, que já tem um índice de obesidade de 17%, também cresceu. Isso também é preocupante, né, doutor? Isso é preocupante porque, assim, a gente imagina que essa população adulta de hoje, lá atrás, se tivéssemos feito essa pesquisa com essa mesma população, eles não tinham a obesidade que tem hoje, né? Então, essas pessoas, crianças e adolescentes que já carregam consigo, desde já, a obesidade, né, é preocupante como eles vão chegar lá no futuro, quer dizer, como que eles serão? Será que agora eles são obesos e depois vão ficar magros? Não, o nosso corpo tem o que a gente costuma dizer de uma memória metabólica, e essa memória metabólica ruim que ele vai carregar vai se expressar ao longo da vida toda dele. Ok, doutor, queria agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Câmara. Tá, eu que agradeço e convido aos profissionais da saúde interessados. Agora, no final de maio, nós teremos o Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia. Vai ser do dia 25 ao dia 27 de maio, no Frei Caneca, no Centro de Eventos Frei Caneca. E essas questões, com certeza, serão amplamente discutidas nesse evento. Ok, está feito o convite. Muito obrigado.